hoje pensar contigo por uma outra perspectiva. O que é que nós temos como resposta a tudo isso? E a resposta àquela primeira pergunta é não. A igreja não está fracassada, a igreja não está vencida, a igreja não está enfraquecida, porque Deus já preparou a sua igreja para uma grande conquista, para uma grande vitória. Querido, você já está preparado para vencer. Não existe tribulação, problema, tragédia, pandemia que possa impedir a sua vitória. Vou dar aqui um tema para o sermão, e o tema será: o fogo arderá continuamente. O fogo arderá continuamente, é uma afirmativa. O texto diz assim, Levítico capítulo 6, versos 8 a 13, vai dizer o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá as suas vestes de linho, e vestirá a calça de linho sobre sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo, um lugar puro cerimonialmente. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Eu queria dar para você um entendimento muito claro desse texto. É claro que aqui nós estamos falando de todo um processo cerimonial do povo de Israel, que estava peregrinando no deserto, que estava ali montando a sua estrutura religiosa, e que agora orientações muito diretas e muito claras estavam sendo dadas à tribo de Levi. E aí nós vemos então a importância do papel do sacerdote nesse ministério que Deus estabeleceu. E eu queria dar para você então, aqui em palavras breves, mas os significados, para que você possa entender lá na frente o que é que eu pretendo hoje trabalhar contigo, para que você saia daqui hoje fortalecido, sabendo que você está pronto para vencer as adversidades. E o sacerdote está atuando para fazer com que a adoração a Deus esteja continuamente acontecendo através dos sacrifícios, e o fogo não poderia se apagar, como está escrito no versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ele era responsável por manter isso. Veja, Deus, ele tinha feito uma promessa ao seu povo, ainda no caso, no deserto, quando ele vai dizer assim, Êxodo capítulo 19, versículo 6, e vai dizer assim: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Deus está dando ordem então, para que essa palavra seja propagada a Israel, dizendo: eu vou formar de vocês os meus sacerdotes, a minha nação real, o meu reino sacerdotal, o meu povo santo. Terei intimidade com vocês, vocês serão aqueles que estarão diante de mim como sacerdotes. É uma promessa de Deus para o povo, só que isso não aconteceu justamente por causa da condição de distanciamento do povo de Deus, por causa da condição pecaminosa do povo. Isso acabou não se concretizando. Antes da lei mosaica, quem eram os sacerdotes do povo? Eram os chefes de tribos, pais das famílias. Em Gênesis, no capítulo 8, versículo 20, vai dizer: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto ao Senhor. Ou seja, Noé, depois que desce da arca, depois do dilúvio, ele se apresenta diante de Deus como um sacerdote. E ele era o único pai de família presente, uma família que estava ali recém-salva do dilúvio através da arca. Então ele era o sacerdote. Nós vamos para Isaac, vamos ver lá em Gênesis capítulo 26, verso 25, dizer: então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Ou seja, Isaac está se posicionando diante de Deus como um sacerdote. Não só ele, mas também Jacó. Lá em Gênesis, ainda em Gênesis, no capítulo 31, verso 54, e vai dizer assim: e sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comerem pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. Ou seja, está ali Jacó também
manifestando esse papel sacerdotal diante de Deus, porque antes da lei mosaica, esses chefes de tribo, de família, eram aquelas pessoas que desenvolviam o papel do sacerdote. Contudo, isso foi mudado, e depois da lei, os levitas então passaram a assumir o sacerdócio, ou o ofício sacerdotal. Temos então, aqui nesse texto, algumas questões muito importantes. Por quê? Porque, como vimos na história da igreja, também concentraram muita coisa da vida da igreja apenas no domingo e apenas no templo. Jesus, ele vem então e restaura essa questão. Jesus vem e restaura o projeto de Deus para o seu povo. Jesus então ensina a igreja que ela é o sacerdote de Deus. Ensina a igreja que a igreja será a luz do mundo através do papel sacerdotal que ela há de desenvolver. Dessa forma, já temos tudo o que é necessário para que a fé esteja firme. Como? Através da convocação, do chamado e do posicionamento da igreja fundada por Jesus. E você que está aqui agora, você que está em sua casa, você é a igreja fundada por Jesus. Você já recebeu de Jesus toda a capacitação espiritual para vencer. E vamos começar então a entrar pelo tema mais especificamente. Veja uma coisa. O sacerdote no tempo dos levitas está servindo na tenda ou no templo. Na tenda, porque primeiro se montou uma tenda chamada tenda do encontro, onde Moisés preparava tudo para fazer a adoração a Deus. E depois então, no reinado de Salomão, é construído o primeiro templo, um templo suntuoso, para que Deus pudesse ali ser adorado. O altar também foi preservado e ali eram queimados os sacrifícios. Ou seja, o sacerdote, ele estava em um templo servindo ao Senhor. A igreja de Jesus, ela já tem um templo. No entanto, diferente do templo construído por Salomão, diferente do templo reconstruído depois de Salomão, diferente das centenas de milhares de templos que existem pelo mundo, o templo dado pelo Senhor Jesus à sua igreja, sou eu e é você. Amém ou não amém? Ou seja, se você entende que você é chamado por Jesus, eu quero dizer a você, a primeira coisa você já tem o templo para servir a Deus. Porque o sacerdote ele não poderia fazer a entrega do sacrifício em outro lugar que não fosse no altar que está no templo. Então é preciso um templo, e Jesus já te deu um templo, e o templo é o teu corpo, é onde você hoje mora. E aí nós vamos encontrar lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a seguinte afirmativa: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, 1 Pedro 2,5 vai dizer muito claramente que você é casa espiritual de Deus. Deus habita em você. Ou seja, se você precisa de um lugar para entregar o seu sacrifício a Deus, eu quero dizer que o templo já está preparado ao teu corpo. Nós lembramos então que Jesus, enquanto caminhava pela face da terra, um dia ele parou diante do templo suntuoso que estava em Jerusalém, e ele disse: olha, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Mas depois ele vem e afirma: se derrubarem o templo, em 3 dias eu reedificarei. Ele estava dizendo então, olha, profeticamente, ele já previa que aquele templo suntuoso, enorme, de paredes muito sólidas, cairia, como caiu de fato no ano 70 da era cristã. É importante nós sabermos que no ano 70 foi destruído, que Jesus havia profetizado isso, mas ele disse que em 3 dias edificaria o templo, e ele não falava das paredes, ele falava do corpo dele. Morreu e ao 3º dia ressuscitou, tanto que depois ele foi ainda indagado pelas pessoas do porquê ele havia dito aquilo. É preciso que eu e você saibamos então que você em Cristo foi edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Ainda em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, você vai ouvir: ou não sabeis que sois corpo, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, se o sacerdote precisa de um templo para entregar, você já é sacerdote, você tem um templo, é só você se apresentar a Deus no seu templo. E como é que eu faço isso, pastor? Você faz isso orando, você faz isso buscando ao Senhor,
você faz isso elevando seus pensamentos ao alto, você faz isso pensando nas coisas que vêm de Deus, você faz isso pensando nos valores eternos que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Segunda coisa, para que o sacerdote pudesse entregar o holocausto, ele precisava ter fogo. A Bíblia diz que ele tinha que todos os dias pela manhã, versículo número 12, a Bíblia vai dizer, Levítico 6,12, vai dizer que o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Ou seja, é preciso que haja fogo, mas amado, o fogo do Espírito Santo já queima dentro de você. O fogo do Espírito Santo já foi concedido a você. O fogo do Espírito Santo já foi liberado sobre a sua igreja. Atos capítulo 2, o versículo 3 vai dizer: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, no dia em que a promessa de Joel se cumpriu, no dia em que o Espírito Santo veio sobre a igreja, aquela multidão de mais ou menos 120 pessoas que estavam no templo, aquela multidão foi tocada por Deus de uma forma espiritual, e enquanto eles viviam aquele tempo do derramar do Espírito, viram línguas repartidas como que de fogo, distribuídas sobre cada um deles. Ou seja, o fogo do Espírito Santo, a maneira como Deus se apresentou à igreja naquele tempo, a maneira como o Espírito foi entregue, foi na visão da chama de fogo que caía sobre eles. Amado, o fogo do Espírito Santo já está presente na tua vida. Veja que coisa maravilhosa, você já tem a casa espiritual, o templo, o lugar, o teu coração é o altar, onde ele pode ali derramar o óleo, pôr o sacrifício, e agora você tem fogo, para que esse fogo possa queimar o holocausto e subir com um cheiro agradável ao Senhor. O que eu quero dizer para você, querido, é que quando o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida e a tua vida, ele vai servir como chama que nunca apaga, para que você possa estar de pé diante das tribulações, e no templo, você de pé diante do Senhor, para entregar a Ele o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Eu quero que então você entenda, amado, você já tem templo e você já tem fogo. Agora é preciso somente uma coisa. Hebreus 1,7, só para completar aqui a ideia do fogo, diz assim: a respeito dos anjos, ele diz: ele envia os seus anjos como os ventos, e seus servos como chamas de fogo. Ou seja, se já temos templo e temos fogo, só nos falta uma coisa. E talvez seja aí, nesse ponto em que eu e você talvez estejamos vacilando, talvez não estejamos atentos, talvez seja aí que eu e você estejamos titubeando, balançando e esquecendo de algo muito importante. Já temos o templo, nosso corpo é o templo de Deus, Ele habita em nós. Já temos o fogo, o Espírito Santo está em nós, e Deus usa o Espírito que habita em nós para nos enviar como ministros de fogo, labaredas de fogo do Senhor andando pela terra. Por isso ele diz que nós somos a luz do mundo, porque enquanto você estiver brilhando com a chama do Espírito Santo, você vai dissipar toda a treva que está à sua volta. Agora, falta uma última coisa, o quê? Falta o sacerdote em ação. Ele disse: agora eu vou constituir os sacerdotes. Por isso lá em 1 Pedro verso 2, capítulo 2, verso 9, vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o que vai exatamente concordar com o texto que nós lemos anteriormente, que mostrava que Deus tinha uma promessa. A promessa dizia: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E lá em Pedro, isso agora é confirmado por Jesus, confirmado pela palavra para as nossas vidas. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, ele nos deu templo, nos deu fogo, agora ele diz: você é o sacerdote. A única coisa que falta para que o altar não fique sem fogo é o sacerdote que todos os dias pegue a lenha e jogue no altar, todo dia acenda a lenha e ponha no altar todo dia, organize o sacrifício sobre o altar todo dia, retire aquilo que já foi queimado, as cinzas, e ponha lá no lugar santo, guardadinho no coração, sabendo
que Deus fez aquela obra na minha vida e na tua vida. É preciso então que agora o sacerdote entre em ação. Apocalipse capítulo 1, verso 6, vai dizer: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre, amém. Apocalipse capítulo 1, verso 6, ou seja, Deus nos preparou tudo para que nós tenhamos condição de vencer toda e qualquer adversidade da vida. Diante de Deus, então um sacerdote se posicionava no templo, recebia as ofertas do povo, queimava toda ela diante do Senhor e todo dia colocava fogo na lenha. Amado, você é o sacerdote, você já está no templo, o fogo já está aí, então põe a mão na lenha e toca fogo nela, em nome de Jesus. Acenda a chama do Espírito Santo que habita em você, levanta a tua cabeça, você não vai morrer, não vai ser pandemia que vai te parar, não vai ser vírus que vai te trazer medo, não vão ser os homens com as suas confusões que vão impedir você de avançar. Você é o sacerdote, põe a lenha na fogueira e usa o poder do Espírito Santo que habita em você para dar a volta por cima. Levanta a cabeça, respira, porque Deus é contigo nessa batalha e Ele te garante a vitória em nome de Jesus. Dobra o teu joelho, entra no templo. Sabe como é que você entra no templo hoje? Assim, ó, fecha os olhos, entra no templo e diz: Espírito Santo, sopra sobre a minha vida, faz com que o fogo cresça, que o fogo aumente, para que ele possa queimar de dentro de mim todo mal, para que ele possa queimar da minha mente todo o pecado, para que ele possa retirar dos meus pensamentos toda a fraqueza, todas as minhas encrencas humanas, todas as minhas dissensões, todas as minhas críticas, todas as minhas dúvidas, para que assim, Senhor, eu possa me posicionar como sacerdote. Eu vou pôr sobre o altar o meu sacrifício, e o sacrifício sou eu me lanço sobre o altar. Estou aqui, Deus, sou totalmente teu, me entrego nas tuas mãos. Eu quero sair da tua presença agora, temporariamente, para sair pelo mundo, iluminando a vida de outras pessoas. Ah, querido, quando você fizer isso, você vai levantar do seu lugar e você vai ver que o dia será mais bonito. Você verá que as pessoas à tua volta estarão muito mais receptivas a você. Você verá que os teus negócios andarão muito melhor. Você verá que o teu emprego vai ser favorável a você. Você vai ver que tudo à tua volta estará mais esclarecido. Sabe por quê? Porque não é mais o templo vazio, é o templo com fogo, mas com um sacerdote em ação. Deus me colocou aqui hoje para dizer para você: levanta-te em nome de Jesus. Você é sacerdócio real de Deus aqui na terra. Se faltava isso, amado, eu estou dizendo a você agora: levanta em nome de Jesus. Pega todas as tuas tristezas, todos os teus fracassos, pega tudo aquilo que te impediu, que te parou, joga sobre o altar e queima tudo. Porque o holocausto tem que queimar tudo, amado, não pode ficar nada. Tem que queimar o corpo, tem que queimar gordura, queimar os ossos, queimar as vísceras, tem que queimar tudo. Então pega todas as tuas fraquezas, todas as tuas dúvidas, todas as tuas encrencas pessoais, lança sobre o altar e diz: Deus, eu te entrego tudo, e deixa queimar, amado. Sabe por quê? Depois o que vai sobrar são o cheiro agradável nas narinas de Deus de alguém que se entregou completamente a Ele, e as cinzas que serão lançadas fora da cidade, para que você possa ter o altar novamente limpo, para que você possa pôr ali outros sacrifícios. Exatamente nessa hora em que a pandemia, na hora em que o vírus, na hora em que o medo, na hora em que as adversidades, as pessoas começarem a confundir a tua mente, você vai parar e pensar: espera, eu tenho que ir para um lugar especial. Aí você vai fechar os olhos, entrar no templo e pedir: Espírito Santo, queima, e queima tudo, porque eu sou totalmente teu agora, em nome de Jesus. E todas as mentiras do mundo, e todas as falências dessa terra serão queimadas completamente a tua vida, e você viverá feliz na presença de Deus. Ponha-te de pé. Todas as condições já foram dadas a Deus para você, Deus para você. Então preste atenção nisso. Está aí, querido, é para ser usado. Deixa Deus ministrar o teu coração agora, em nome de Jesus. Diga para Ele: Senhor, tudo que eu te peço é que eu possa habitar na tua casa. E entenda a casa de Deus como presença dele lá no Velho Testamento. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Amém?